Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista Especial Eleições 2018. E nós vamos conversar com o candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ex-juiz federal. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, agradeço aí ao CRA pela oportunidade de estar aqui. Eu que já fui devidamente inscrito aqui no CRA, porque sou formado em tecnologia de processamento de dados e fico muito feliz de estar aqui com o nosso presidente para poder contribuir com o diálogo permanente para o engrandecimento da democracia nesse momento de eleição que nós estamos vivendo. E participando também com a gente está o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o administrador Leocir Dalpai. Seja bem-vindo também, Leocir, tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem, nos escutam através da nossa rádio. É uma satisfação muito grande para o Conselho receber um dos seus ex-integrantes, nós ficamos sabendo disso agora, em nossa casa, que eu acolho com carinho, com gentileza. Nós vamos fazer um trabalho aqui com transparência e o mais amistoso possível, lhe dando assim a possibilidade de expor aos nossos integrantes, aos nossos filiados, ao nosso Conselho de Administração, que somam diretamente 50 mil pessoas, a oportunidade para que o senhor exponha a sua candidatura para que se torne conhecido neste público e as pessoas lhe conheçam. Nós faremos esse tipo de trabalho também com os outros candidatos e sempre com o mesmo modelo e com as mesmas oportunidades. Óbvio que, sabendo da sua formação na área de gestão, nos enche de felicidade e torcemos pelo senhor. Lembrando que este programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do CRA RJ, @CRA Rio de Janeiro e também pela nossa TV CRA RJ Play. Só você acessar www.cra-rj.tv.br. Se tiver alguma pergunta também, faça aí nos comentários no Facebook e a gente vai transmitir aqui ao candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Wilson Witzel é ex-juiz federal, doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, a UF, mestre em Processo Civil e professor de Direito Penal Econômico há mais de 20 anos. Foi oficial da Marinha e defensor público do estado do Rio de Janeiro e foi juiz por 17 anos, atuando em diferentes varas e combatendo o crime organizado. Falei bastante coisa, mas ainda tem muita coisa ainda, né? Olha, o meu currículo Lattes, ele deve ter mais de 20 páginas, né? E eu tenho uma formação, presidente, muito eclética, né? Eu comecei estudando agrimensura, né? Eu sou topógrafo. Comecei trabalhando em construção de estradas em São Paulo. Depois eu vim para a Marinha, onde eu fui ser oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. E além de ser um oficial combatente, eu também trabalhei na gestão de pessoal. Como eu estava terminando a faculdade de processamento de dados, eu montei o primeiro sistema de gestão de pessoal e de material do Corpo de Fuzileiros Navais. Eu comprei o primeiro computador desktop em 1989 da divisão anfíbia e comecei a treinar os meus servidores públicos à época, os meus militares, no programa Carta Certa, para poder melhorar o desempenho da administração no que diz respeito à burocracia e também à programação em DBase e Clipper, para que a gente pudesse desenvolver os programas. Foi tão bem visto a nossa iniciativa que o diretor de informática da Marinha, à época, ele pediu para que eu fizesse um programa de treinamento para os nossos militares e em pouco mais de um ano nós já tínhamos as redes Novel sendo desenvolvida e todas as estações interligadas e um sistema de gestão em pouco mais de 2 anos que estava funcionando na divisão anfíbia do Corpo de Fuzileiros Navais. Então eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu descobri que eu gostava de dar aula, de ser professor, e eu deixei a Marinha e fui trabalhar na iniciativa privada. Eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia de educação. Então, fizemos várias implantações de laboratórios de informática em escolas e depois eu acabei, fiz inclusive pós-graduação em docência para ensino superior, cursei 1 ano e meio de pedagogia aqui na Faculdade de Santa Cecília, que é aqui pertinho. Depois eu descobri que eu gostava de direito.
Aí eu fui estudar Direito, fiz concurso para a Prefeitura, ao Prev-Rio. No Prev-Rio, enquanto eu estudava Direito, eu fui coordenador do programa de carta de crédito para baixa renda. Entreguei mais de 1000 cartas de crédito de baixa renda, um programa muito interessante e sempre ali aplicando as minhas técnicas de gestão, né, para poder fazer com que a gente pudesse ter o melhor desempenho no nosso trabalho. E também tive empresa, tive curso de formação, de preparação para concurso e depois da Prefeitura eu fui para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então fui coordenador de núcleos da Defensoria e já como professor de Direito, paralelamente a isso, eu passei a ser coordenador do curso de Direito numa universidade aqui do Rio de Janeiro, um curso, o campus que eu administrava, nós tínhamos em torno de 2.000 alunos, dezenas de professores e eu sempre tive muito vinculado, né, à gestão. E sempre muito preocupado em obter os melhores desempenhos, metas, gestão de pessoal, né, integração entre os docentes, entre os discentes, e a gente sempre procura se aprimorar no que diz respeito a essa gestão. Depois da Defensoria, eu fui para a Magistratura Federal. Na Magistratura Federal, eu fui juiz criminal, fui juiz de vara de execução fiscal e fui o primeiro presidente das turmas recursais. Quando eu fui presidente das turmas recursais, eu pude aplicar vários dos meus conceitos de gestão e de diagramação de fluxo de dados para que a gente pudesse melhorar o desempenho do processamento. Apesar do processamento ser eletrônico, existem algumas técnicas de modelagem de fluxo de informação e de dados que a gente precisava equacionar melhor. Então eu fiz um levantamento, pedi para fazer um levantamento daquilo que a gente tinha de rotina, que nós poderíamos analisar o menor tempo possível e fizemos realmente uma inovação e no sentido que eu recebi 110 mil processos, isso foi por volta do ano de 2014, quando eu entreguei a presidência, eu entreguei com 90 mil processos, sendo que eu recebi também 100 mil processos ao longo da minha gestão. Hoje, com esse modelo que existe lá até hoje, nós temos apenas 36 mil processos. Então, de 2014 a 2018, as turmas recursais do Rio de Janeiro são exemplo para o Brasil de boa gestão de processo. E eu também já fui diretor do foro, já fui coordenador de ensino, né, sou empresário, tenho uma empresa de eventos, né, então eu tenho assim uma certa inquietude para aprender, né? Estou fazendo doutorado e eu não penso em parar de estudar. Então, mais ou menos é por aí. Eu já coordenei dezenas de cursos de pós-graduação em Direito Penal, Direito Civil, fui coordenador da pós-graduação Lato Sensu da UNIG, da Estácio de Sá, da Universidade Veiga de Almeida e continuo agora como conferencista, como parecerista. Já sou hoje sócio de 2 escritórios. O nosso escritório de advocacia tem aplicado técnicas avançadas de gestão de processo e quando eu fui coordenador do Núcleo de Prática Jurídica no Espírito Santo, nós tínhamos ali uma certa desorganização da gestão de processo. Eu também apliquei algumas técnicas interessantes de gestão de processo e também para que a gente pudesse ter o melhor desempenho dos alunos com relação aos professores. O que eu implantei lá está até hoje, foi copiado por outras faculdades. O senhor fala bastante nessa questão de competência técnica, de estudar Isso, e correr exato. atrás. E quando a gente elege um governador, a gente tem que pensar também nos seus assessores, secretários que vão acompanhá-lo. O senhor pretende buscar mais pela questão de confiança pessoal ou pela capacitação técnica? Eu sempre prestigio quem tem capacidade e conhecimento sobre aquilo que vai fazer. Então é preciso primeiro, analisar o currículo do candidato. Todos aqueles que trabalharam comigo precisam ter currículo. Você não pode trabalhar como engenheiro se você não tem formação em engenharia. Você não pode trabalhar com administração se você não tem formação como administração, não tem qualificação. Então, primeiro é preciso olhar o currículo do candidato. É o primeiro ponto que a gente vai analisar. Se vai trabalhar na secretaria voltada para a agricultura, pesca, então tem que ter, no mínimo, uma formação que o qualifique para conhecer a área técnica.
E nós vamos trabalhar com pessoas capacitadas. Na nossa gestão, nós vamos reduzir as secretarias. Nós estamos avaliando hoje em torno de 11, 12 ou 13 secretarias, para que fique uma estrutura, né, mais um conselho, né, vamos dizer assim, um conselho mais organizado e que fique mais fácil da gente poder estabelecer as metas a serem cobradas. Então, vamos colocar nessas secretarias profissionais capacitados e vamos mudar o modelo que existe hoje. O governador, ele está no topo vamos dizer assim, do organograma hierárquico. Abaixo do governador, você tem as secretarias. Então, nós estamos mudando esse modelo. Nós vamos ter o governador, abaixo do governador, a controladoria e a corregedoria, que é um trabalho que nós vamos desempenhar para combater a corrupção e para poder fazer a medição das nossas metas a serem atingidas. E, veja, essa controladoria ela está acima das secretarias, muito parecido com a atividade empresarial. E, ao lado dessa controladoria, um supersecretário de Planejamento e Fazenda. Esse secretário tem que ser uma pessoa no nível, né, de ministro de Estado, não estou dizendo que vai ser ele não, porque eu nem fiz esse convite a ele, mas no nível do Joaquim Levy. É uma pessoa que realmente tem uma alta qualificação no planejamento, na gestão de fazenda, mas alguém desse nível, né? E nós podemos, certamente, ter um secretário de planejamento que vai, não é simplesmente um pagador de empenho, ele vai ter a obrigação de controlar e de poder orientar os gastos das demais secretarias. Então, como é o planejamento? Então, se a Secretaria de Educação pretende fazer reformas, pretende fazer treinamento de professor, pretende fazer um estímulo de bolsa de estudo para aluno, viagens para aluno, que são coisas que nós queremos fazer, o secretário de Planejamento e Gestão vai dizer como gastar o dinheiro e quanto que pode gastar. E nós vamos ter a controladoria, que vai ter um controle rigoroso daquilo que está sendo pago, para evitar que um prego seja pago no valor de um saco de prego. Então, com isso, nós vamos colocar uma gestão eficiente para evitar a corrupção, evitar o desperdício de dinheiro público e atingir melhores metas em todas as secretarias. Agricultura, na pesca, no meio ambiente, né? Precisamos ter prazos limitados para que não se atrapalhe o desenvolvimento. Outro dia, conversando com um empresário, presidente, ele falou para mim assim, olha, nós assumiríamos todas as estradas, empresário que fala um grande fundo internacional que ele representa, assumiriam todas as estradas do Rio de Janeiro, desde que o contrato seja longo, no mínimo de 70 anos, que é razoável, e que aquilo que for ser feito não seja atrapalhado pelo meio ambiente. Então, o meio ambiente pode fazer, pode fiscalizar, agora tem que ser rápido na resposta. O teleférico de Friburgo, conversando com o empresário lá, ficou parado a segunda etapa do teleférico 6 anos por uma questão ambiental. Então, quem é que paga esse custo? O meio ambiente, a gente tem que ter o cuidado necessário, mas o meio ambiente não pode impactar no desenvolvimento. Então, nós precisamos ter metas a serem atingidas. E essas metas e esses controles de processos, é preciso ter realmente parâmetros para que a gente não fique em devaneios, né, no mundo de Bob, quando a administração não precisa atrapalhar o desenvolvimento econômico. Muito bem. Leuci? Eu percebo que a sua experiência na área de gestão é vasta, é recomendável, até, como você já disse, já foi integrante dos nossos quadros de filiados. E, na verdade, quando a gente chama um candidato aqui, a gente tem uma visão direcionada para o nosso público, que são 50 mil administradores, e buscamos responder algumas demandas específicas desse público. E, nesse sentido, a gente pergunta qual é o grau de importância que tem para os governantes contratarem assessores técnicos com formação específica em determinadas áreas, por exemplo, profissionais de administração. Lógico. Presidente, outro dia visitando uma escola lá no município de Anchieta, né, o estado do Rio de Janeiro tem centenas de escolas a serem administradas. Eu vi o esforço de uma professora para poder fazer uma gestão eficiente. Então nós não podemos deixá-la sozinha. Então o Estado hoje tem 9 mil cargos em comissão. Nós temos um planejamento de cortar
de 30% a 50% desses cargos em comissão. Mas pretendemos também, evidentemente, através de uma escola de serviço público, através desses cargos de comissão, ter pessoas capacitadas para nos ajudar no treinamento daqueles que vão exercer algum cargo de direção. Normalmente, para ser diretor de escola, você tem que ter a formação pedagógica, que é já uma formação de direção. Você tem na formação pedagógica o supervisor, administrador, que são especialidades da formação pedagógica. Mas é preciso aprimorar ainda o conhecimento, é preciso estar sempre aprimorando o conhecimento. Então nós queremos contar com os profissionais da administração para que nós tenhamos um corpo de profissionais dentro da escola de serviço público e que nós possamos orientar os nossos diretores de escola, os nossos delegados de polícia que administram as delegacias, os nossos comandantes de batalhão que administram os nossos batalhões. Então, nós precisamos ter uma escola de serviço público que permita aos profissionais que tenham uma carga de gestão que eles possam cada vez mais aprimorar a sua capacidade de gestão, buscando metas e buscando reduzir custos. Eu acho que isso é fundamental. Então a gente vai contar certamente com o conselho e com os profissionais de administração para que a gente tenha nos cargos que são necessários para que a gente dê esse treinamento pessoas capacitadas. O senhor começa utilizando um exemplo de uma escola, então a gente já entra para a questão da educação, que é sabido de todos, enfrenta graves problemas. Nesse aspecto, o senhor pretende melhorar as escolas que já existem, capacitar os profissionais lá envolvidos, melhorias de salários, ou pretende contratar novas pessoas, criar novas escolas, e de onde sairia recursos para essas medidas? O Estado hoje está num regime de recuperação fiscal. Nós estamos endividados, o governo que está saindo e o governo que o antecedeu, infelizmente, estão nos deixando um legado de dívidas que é algo impagável para esta geração, talvez para a próxima. Então, já se fez aqui no Brasil um alongamento da dívida em 60 anos para os estados. Hoje a dívida dos estados deve ser algo em torno de quase, vamos dizer assim, R$1 trilhão, os estados mais endividados. A minha proposta para o próximo presidente da República vai ser alongar a nossa dívida em 100 anos, para que a gente possa ter condições de pagá-la e mais, além de alongar essa dívida, nós precisamos ter agora a consciência de que a receita do Estado ela precisa ser adequada à parcela de pagamento. Então, nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro vai melhorar. Na nossa gestão, nós vamos atrair investimentos. Eu calculo que nós vamos receber em torno de investimento da iniciativa privada para infraestrutura, investimento da Petrobras, royalties de petróleo e o que vai gerar na economia, eu tenho a convicção de que isso superará 100 bilhões de reais. Então, esse valor que a gente vai estar recebendo vai melhorar o desempenho da economia do Estado, vai melhorar a receita do Estado. Então esse é um plano de negócio que eu vou apresentar ao próximo presidente e falar, o meu plano de negócio prevê investimentos em infraestrutura, investimentos na área da indústria da transformação, para captação de recursos, investimentos que vão vir da Petrobras, investimento que vão vir do royalties do petróleo, e isso tudo é um plano de negócio que vai levar a receita do Rio de Janeiro para um patamar X. Com isso, nós vamos ter a seguinte capacidade de pagamento. Para isso, a gente vai fazer, então, um planejamento de alongamento da dívida sem que nós penalizemos os serviços essenciais e sem que nós penalizemos o servidor público e aumentemos impostos, como está hoje na Lei de Recuperação Fiscal. E para poder responder a sua pergunta, nós precisamos melhorar a qualidade do que existe. Hoje nós temos escolas que foram fechadas e podem ser reabertas. Nós temos condições de melhorar o desempenho da gestão, como essa escola que eu vi em Nilópolis, que sobrava dinheiro, muito bem arrumadinha, com ar-condicionado. Eu tive no auditório da escola com ar-condicionado, simples, não eram essas cadeiras lindas aqui do CRA, mas era um ambiente aconchegante para os alunos estarem trabalhando. E nós podemos melhorar. Então, se tiver gestão eficiente, racionalização de custos,
né, para que a gente possa cuidar. Eu vi muito bem cuidado do serviço da merenda, tudo muito bem organizado para fazer a compra, para não ter desperdício. Então, veja, economia de papel. Então, são essas questões de metas a atingir que a gente precisa criar essa cultura, né? Então, eu me lembro quando fui presidente das turmas recursais, eu diminuí em 70% o gasto de papel, que era um gasto absurdo. Se o processo é eletrônico, não pode gastar papel. Aí tem que conscientizar o juiz, na época, falar, não imprima o processo, porque se você tem o processo eletrônico, não imprima o processo, até radicalizar e dizer assim, ó, a partir de agora está cancelada a opção de impressão. Então, obrigar o juiz a ler o processo diretamente no computador. Alguns, né, juízes tinham aquele, eu sou da antiga, ainda gosto de pegar o papel na mão, mas chega uma hora que você tem que radicalizar. Assim, ou você vai se adaptar, ou você vai ficar sem trabalhar. Então, é preciso trabalhar na cabeça da pessoa que os tempos precisam evoluir e a gente tem que acompanhar. Isso tudo é um trabalho, né, de orientação, de acompanhamento. Então, eu acredito muito que a gente tem como melhorar a qualidade dos nossos diretores, nossos professores, investir na formação. Tem professor que dá aula de biologia e não é formado em biologia, então nós precisamos dar o aprimoramento. O professor hoje não tem mais dinheiro para fazer pós-graduação, então nós precisamos prover a pós-graduação para ele. Nós precisamos acabar com essa divisão que está existindo hoje entre Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a Secretaria de Educação e a FAETEC. Quer dizer, é uma briga entre os setores que um secretário de Educação não pode permitir isso. Hoje o secretário de Educação não entende nada de educação. Hoje você tem a FAETEC que está mergulhada em escombros. Hoje você tem a FAPERJ, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, que não tem pesquisa nenhuma e está hoje submetida aí a várias investigações em decorrência de corrupção. Então o Estado está tomado pela corrupção, o que prejudica muito a gestão do Estado e é uma das sinalizações da redução da receita. Eu sou o único candidato que não está na mira da Justiça, não responde a processo, não está com liminar. Você veja os candidatos que estão aí, a maioria desses candidatos está hoje com liminar, principalmente os que estão aí, teoricamente, com a pesquisa em melhores condições. Então isso é muito ruim, porque ninguém vai botar dinheiro no Rio de Janeiro se o candidato a governador está na mira da Justiça. A qualquer momento ele pode ser preso, a qualquer momento ele pode ter o direito eleitoral dele cassado. Então é muito importante que a nossa população olhe para os candidatos e veja primeiro o currículo deles. Você veja os outros candidatos que estão aí, parar de estudar. Se você perguntar para qual candidato ali tem Lattes, não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é currículo Lattes. Que dirá o sujeito ter escrito um paperzinho na vida, né? Então, quando o sujeito fala que tem experiência, porque eu tive experiência, porque eu fiz, deixei de fazer. Né? O candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, que já foi prefeito, deixou a Prefeitura do Rio de Janeiro com um grave problema de mais de R$1 bilhão que hoje está sob uma investigação na CPI. E sem falar, né, que o secretário de obra foi preso. Então, se você não tiver mecanismos de controle, de compliance, para poder evitar que esse tipo de coisa aconteça, então, amigo, não adianta nada você falar que você tem experiência, porque os problemas vão continuar acontecendo e nós vamos continuar no buraco. Tudo bem. Daqui a pouco a gente volta no tema sobre corrupção novamente. Leocir do Pai? É muito bom falar com um candidato que está afinado com os termos que a gente usa dentro da administração, que os profissionais de administração entendam. E com as práticas, mais do que os termos, as práticas que o senhor evidencia, é que o senhor tem esse conhecimento de administração. Eu estudei Peter Drucker. Pouca gente deve saber isso aí, dos candidatos, né? Perguntar para eles. Um tema assim que perpassa a gestão de todas as empresas e os programas acadêmicos e a responsabilidade social e os problemas sociais. E nós sabemos que esses problemas sociais são interligados. Aí a gente, mais uma vez, nos lembrando dos nossos 50 mil administradores registrados, mais daqueles 200 mil que são formados na área de gestão e não são registrados, mas que querem também ser profissionais, a gente pergunta como um profissional da administração qualificado pode contribuir nas melhores tomadas de decisão, provocando melhorias em cadeias dentro da estrutura do Estado. Presidente, o profissional da administração,
ele vai colaborar com o Estado na medida em que nós selecionarmos pessoas para os cargos comissionados que vão nos ajudar a fazer esse tipo de treinamento com servidores. Agora, também podemos fazer um convênio com o Conselho Regional de Administração, aqui tem uma universidade corporativa, para que a gente possa também oferecer ao nosso servidor público opções para que ele consiga ter o melhor desempenho. Eu, como sou acadêmico e muito ligado ao meio universitário, eu sempre tenho em mente que a gente tem que ter um quadro de cursos e de aperfeiçoamento. E nós vamos fazer isso no Estado. Todos os nossos setores, todas as secretarias terão que ter o seu cronograma de aperfeiçoamento dos seus profissionais. Então nós vamos exigir isso para a educação, na área da segurança pública, sendo que a gente vai extinguir a Secretaria de Segurança Pública e vamos transformar a Polícia Civil numa secretaria e a Polícia Militar também numa secretaria, para que a gente possa estar diretamente com os secretários, cobrando deles as metas e cobrando também deles o planejamento em relação a cada uma das suas pastas. De forma que a gente vai ter um conselho mais enxuto e com mais capacidade de gestão. Você ter 20, 30 secretários nomeados com cargo político e você não pode exigir nada deles. Então a gente tem que ter poucos, porém qualificados, e certamente você pega grandes empresas, a Petrobras tem um conselho que é relativamente mais ou menos desse mesmo tamanho. Então esses profissionais da administração vão nos ajudar dessa forma. Para você estar na administração pública, ou você tem que estar num cargo em comissão, ou você tem que estar concursado. Então cada um dos nossos das secretarias tem sempre lá o setor administrativo, que normalmente é ocupado por quem fez o cargo. Então, se você pega, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Militar tem um corpo de oficiais e esses oficiais eles são no Estado-Maior de pessoal, de relações públicas, logística, operações, e são esses oficiais, S1, S2, S3, S4, e que têm que ser capacitados para poder fazer a sua administração e a parte operacional. Então, a partir dessas carreiras que os profissionais da área da administração podem ajudar na formação e aqueles que estiverem ocupando cargos em comissão dentro dessa estrutura de formação e aperfeiçoamento. Nós vamos criar a Universidade da Segurança Pública e dentro da Universidade da Segurança Pública curso de capacitação operacional e também curso de capacitação na área da gestão, tanto para a Polícia Civil, Polícia Militar, DESIP e também o pessoal do DEGASE, dentro da segurança. E também na área da saúde, nós temos diretores de hospital, nós temos vários setores dos hospitais que precisam também de capacitação e administração. Então é preciso ter cada uma das pastas o seu cronograma de aperfeiçoamento e de aprimoramento dos profissionais. Tem uma pergunta de um internauta, André Carvalho. Ele já anteriormente avisou que iria assistir o nosso programa. Ele também é da Marinha e ele faz uma pergunta aqui sobre a questão da construção naval, se pretende reativar a construção naval e se há algum plano para o Comperj no estado? Vamos começar pelo Comperj. O Comperj ele é uma obra que está hoje com a iniciativa privada e ali também tem investimentos que estão sendo aportados e ele já retomou as suas obras. O Comperj hoje já está empregando novamente, mas ainda está em desenvolvimento para que ele possa atingir a sua totalidade da sua capacidade de operação na área de petróleo e gás. Agora, em relação à atividade naval, nós dependemos muito daquilo que a Petrobras vai fazer. Então, hoje você tem os estaleiros que estão parados porque não tem navio para você construir e nem para reformar. Na medida em que a Petrobras, agora com o pré-sal, retome os investimentos, e eu aqui já tinha dito que nós teremos no planejamento da Petrobras investimentos da ordem de 30 bilhões de reais. Então, esse valor vai certamente ser na área do setor naval. Macaé e
e Campos, hoje você está desmontando plataforma, o que também gera uma série de serviços que são ali geradores de emprego e certamente para a região de Macaé e também de Campos, nós vamos investir na atração de micro-refinarias de petróleo para esses postos maduros. Então saem as grandes empresas, vão para o pré-sal no sul do estado, nas outras regiões, e naquela região, para que a gente não dê a descontinuidade e prepare lá na frente um novo plano de resgate do emprego e do empreendedorismo na região, vamos investir nas micro-refinarias para esses campos maduros. Então a indústria naval depende muito do governo federal e também depende de regulação disso para que seja mantido aquele mínimo de utilização dos recursos nacionais, de emprego de pessoas, da região. Então depende muito do governo federal. Eu estou atento a isso, estarei juntamente com o próximo presidente da República conversando e negociando para que nós tenhamos mais investimentos da Petrobras aqui na nossa região e atrair também as empresas internacionais. Veja, é muito importante, eu volto a dizer, o governador do estado do Rio de Janeiro precisa ter a integridade moral inabalável. Ele precisa dar a segurança para o investidor de que ele não será preso e que ele não terá os direitos cassados. Hoje o governador Pezão está com o direito cassado. Ele só não está fora do poder porque o processo dele não foi julgado no TSE. Então isso é muito ruim. Ninguém vai botar dinheiro numa empresa em que o seu CEO está numa situação de vulnerabilidade. Esse é o primeiro ponto. E depois nós temos que dar segurança jurídica. Todas aquelas concessões que nós vamos fazer no Estado para reativar obras que dependem do Estado, como a malha ferroviária, como um superporto de cargas na área de seropédica, que é muito importante, porque ali é acessível a todos os demais modais, ferroviário, rodoviário. Então isso amplia a capacidade de logística do nosso Estado, inclusive para receber carga, para mandar para outros estados. Então são essas as nossas possibilidades de oferta de investimentos com modificação na dinâmica da contratação. Hoje a gente está muito dependente de empresas que vão no BNDES. Então você pega e você concede uma estrada. A estrada vai ser repavimentada, vai ser alargada, vai ser ampliada, que o Estado precisa de estradas maiores. Então você concede para 25 anos. Ao conceder em 25 anos e não colocar a cláusula de arbitragem, você cria dois problemas. Primeiro, que quem vai participar dessa concessão são as empresas nacionais que não têm capital próprio para fazer o aporte de recursos e vai no BNDES. O BNDES cobra juro, você vai ter realmente um investimento mais caro e vai ter que retomar esse investimento num curto período de tempo. Vai aumentar o preço do pedágio, por isso nosso pedágio no Brasil é tão caro. Então, nós precisamos repensar esse modelo. Aqui no Rio de Janeiro, as concessões serão de 35 anos por mais 35 anos. E se for, nós vamos fazer uma proposta legislativa para alterar a legislação nossa, para aumentar inclusive para 50 anos para grandes investimentos. Com isso, nós teremos essa oportunidade e inclusive a arbitragem. Ou seja, qualquer questão que envolva a discussão daquele contrato não vai para o judiciário. Veja, a obra do Maracanã, aquela concessão do Maracanã, ela está sendo questionada na justiça há 5 anos. Agora saiu uma decisão anulando tudo. Ou seja, o Poder Judiciário, do qual eu fiz parte, e me orgulho de ter feito parte dele, infelizmente, ainda tem uma processualística, não é o problema do juiz, não, hein? O problema é o processo civil. Eu sou mestre em processo civil. Quando foi feita a reforma do processo civil, eu tenho assim, profunda admiração pelo ministro Luiz Fux, pelo Paulo César Pinheiro Carneiro, pela equipe que fez a proposta de reforma do processo civil, mas quando eles concluíram o processo civil, eu publiquei um paperzinho dizendo assim, nada mudou, tudo continua como antes no Mar de Abrantes. Não tiveram a oportunidade de quebrar paradigmas. Infelizmente, só criaram mais burocracia do processo. Hoje, a execução no Brasil, a execução civil no Brasil, é um atraso de vida para o empresário. O empresário hoje, ele corre do Poder Judiciário e está usando os mecanismos aí de cobrança através dessas empresas que fazem essa mediação. Então, infelizmente, nós temos ainda uma forte carga burocrática
que atrapalha muito o poder judiciário. E isso impacta nas concessões, porque o grande problema hoje das concessões no Brasil, além dessa política de compadrio, empresas que vão no BNDES, que no meu ponto de vista deveria ser extinto o BNDES, o BNDES é um atraso de vida para o Brasil, fonte de corrupção, é um banco que, com todo respeito aí aos servidores do BNDES, o que eu digo é o seguinte, o BNDES ele poderia ser muito bem utilizado o crédito do próprio banco, do sistema financeiro, né? Mas está lá o BNDES, fonte de corrupção, fonte de, infelizmente, de vários questionamentos dos empréstimos, enfim, essa é uma discussão que tem que ser realmente levada adiante. O Rio de Janeiro precisa blindar os seus contratos com a arbitragem e com prazos maiores e com credibilidade do governador, para que quem coloca o dinheiro aqui não seja sócio do governador, não vai ser nem cúmplice e muito menos sócio. Então essa é a minha diretriz para que a gente possa bem administrar o Estado do Rio de Janeiro. O senhor entra na questão de corrupção e a próximo tema aí, Neleci. Primeiramente, o nosso presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Wagner Siqueira, que é daqui do Rio de Janeiro, mas que queria estar presente, não pôde, está em Manaus. Wagner é um querido amigo. Está cumprimentando. Exatamente. Então o senhor conhece, está o cumprimentando, agradecendo sua presença. Wagner, um grande abraço a você, obrigado. Você é um grande gestor, um grande defensor da administração e eu já o conheço de longa data, sou seu admirador e muito obrigado. Infelizmente você não está aqui presente, mas sinta-se abraçado. Aí, minha pergunta sempre, a gente busca tópicos mais ligados à administração, que é a nossa casa que trata disso. Verdade. E a gente pergunta como as boas práticas de governança corporativa atreladas à tecnologia, que é um assunto que a gente já percebe que o senhor, gestão de tecnologia, que o senhor domina perfeitamente. Eu estudei Eduardo Yordle. Como essas práticas de boa governança, atreladas à tecnologia, elas podem contribuir na prática para o combate à corrupção? Olha, primeiro, presidente, eu queria muito pensar aqui eu tenho pensado, refletido muito sobre o que fazer no primeiro ano de governo em relação a fazer um pente fino nas administrações. Então, eu penso que é possível, né, nós fazermos uma grande análise de, não sei nem se o tema é esse, que eu não sei se eu estou desatualizado, de OIM. Né? Mudou o termo? Não, né? Continua. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer uma grande OIM para a nossa administração. Eu tenho convicção de que vários processos de fluxo de informação podem ser aprimorados. Então, hoje, se você chegar lá, se você for lá na turma recursal do Rio de Janeiro, pedir um manual de orientação do servidor, o servidor que está na função X, ele vai abrir o manual, pegar a função X, vai ter toda a rotina que ele tem que praticar. Está documentado. Como eu sou acostumado a documentar sistemas, todos os meus sistemas eram sempre muito bem documentados, tanto na preparação do fluxo da informação e depois a documentação do sistema, no que diz respeito ao fluxo posterior, coisa que não aconteceu na Justiça Federal. Quando a gente informatizou o nosso processo judicial, simplesmente, o que eles fizeram? Eles pegaram a forma de se fazer o processo e informatizaram. E o Rio Grande do Sul, essa é uma crítica que eu vou fazer, o Rio Grande do Sul gastou infinitamente menos para fazer o EPROC, que é o Sistema de Processamento Eletrônico do Rio Grande do Sul, que agora foi incorporado ao nosso tribunal. E eu fui o primeiro a defender, junto ao nosso presidente André Fontes, né, nosso presidente ainda de forma querida, né, eu não sou mais juiz federal, mas André Fontes foi o presidente que encarou de frente essa questão. Eu falei, André, precisamos trazer o EPROC para o Rio de Janeiro. O Tribunal da 4ª Região não vai nos cobrar nada. E o Apollo, que é o sistema que a gente utilizava, que era muito ineficiente, custava, em média, por ano, para a manutenção daquele sistema, acredito eu, algo em torno de 10 milhões de reais. O EPROC ia sair custo zero, porque já estava desenvolvido, já estava aprimorado e eles não tinham licenças para pagar de outros softwares. E
veja que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e a Turma Nacional a Turma Nacional de Uniformização adotaram o EPROC. Já o sistema de processamento eletrônico desenvolvido pelo CNJ, ao custo, o PJE, ao custo de quase R$1 bilhão. Deve ser em torno de 800 milhões a R$1 bilhão. Ou seja, se gastou R$1 bilhão para desenvolver um sistema que não é bom. Todos os advogados reclamam do sistema. Então veja que a área de TI ela é fundamental. Por isso que nós vamos pegar o nosso Proderj, que é um centro de referência, e nós vamos melhorar a capacidade técnica do centro. Inclusive, nós vamos customizar o nosso centro com informações que nós temos para poder arrecadar dinheiro para o Estado. É um projeto que nós estamos desenvolvendo, inclusive trazer o bilhete único para o Proderj e aí gerar renda para o Proderj. Tirar o bilhete único da FETransport e trazer para o Proderj. Então, eu tenho certeza que investindo nessa área de TI, nós vamos avançar muito e fazer uma grande organização em métodos da administração. Eu acho que a gente pode fazer isso, talvez, nos primeiros 6 meses de governo, para deixar um legado de reorientação da atividade do Estado. O Estado não tem um processo eletrônico administrativo que funcione eficientemente. Então, essas questões são muito importantes, porque nós não podemos, por exemplo, ter uma decisão administrativa que demore 2 anos. Ela tem que demorar 90 dias. Então, são essas coisas que a gente precisa realmente investir. E eu estou preparado para fazer essa grande reorganização nossa administração. Lembrando que o nosso programa, a nossa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo nosso Facebook, pela nossa TV. E agora a gente entra na questão de saúde, que mais uma vez, como o presidente Leocir Dalpai pontuou, há problemas interligados. A saúde também, muitas enfermidades surgem por problemas de saneamento. Então, quais as principais ações concretas que o senhor fará na questão de saneamento e na questão de saúde dentro do seu governo? Saneamento básico, a SEDAI hoje tem que explicar para mim, porque eu realmente não entendo, por que a SEDAI está dando lucro. Eu vejo que isso tem alguma coisa errada. Se você tem vala a céu aberto, você tem comunidade que hoje está sem saneamento básico, como é que a SEDAI está dando lucro? Empresa pública não é para dar lucro. A SEDAI não é empresa de capital misto, é empresa pública. Empresa pública é 0 a 0, não pode dar prejuízo, mas também não precisa dar lucro. Então, para você falar, a SEDAI deu um lucro de 400 milhões de reais, está errado. Tem alguma coisa errada. E é para gastar o dinheiro todo. E eu tinha, quando eu era oficial da Marinha, e eu que fazia aquele planejamento para o financeiro, quando já estava chegando perto do final do ano, todo mundo tinha que acelerar para poder gastar o dinheiro naquilo que era determinado para gastar, porque se você não gastasse o dinheiro que você tinha pedido, no ano seguinte vinha menos. Não gastou é porque não está precisando. Ou então porque teve incapacidade para poder executar o orçamento que recebeu. Então o que eu vejo na SEDAI é que se você tem 400 milhões, alguma coisa está errada. Você está tendo incapacidade de gerar os projetos necessários para fazer o saneamento onde tem que ser feito. Então isso nós precisamos rever. A SEDAI precisa ser melhor administrada, para cuidar da saúde pública, especialmente do saneamento. Então nós vamos trabalhar para que a gente possa, nesses 4 anos, analisar o desempenho da SEDAI e até também para ajudar os municípios que hoje não são atendidos pela SEDAI para que eles possam ter esse atendimento. E ainda vamos estudar a questão da privatização da SEDAI, ela está fora do nosso programa. O que nós vamos fazer é privatizar a entrega da água e não a produção da água. E analisando em relação às comunidades como é que a gente pode melhorar o desempenho da entrega da água e do esgotamento sanitário, que muito atinge aí as nossas lagoas, especialmente a Baía de Guanabara. O programa de saúde, mais especificamente falando, é o Programa de Saúde Integral Sem Filas. Nós sabemos hoje que as UPAs não têm médicos especialistas, não podemos contratar porque estamos com déficit de caixa. O que nós vamos fazer? Pegar o exemplo do Paraná. O Paraná hoje contrata médicos especialistas nas clínicas particulares, pagando pela tabela SUS com complemento do Estado. O orçamento da saúde do Estado do Rio de Janeiro permite isso, é um orçamento de algo em torno de 6 bilhões de reais, então permite que você passe esse tipo de pagamento.
Vamos contratar 500 mil consultas por mês para poder zerar o déficit que a gente tem hoje de atendimento aos especialistas. Além das consultas, nós vamos reabrir as casas de saúde da iniciativa privada, que elas foram fechadas porque o Estado não repassou os valores necessários e hoje estamos envolvidos em várias fraudes com as OS. Essas que estão aí vão todas ser investigadas pelo Ministério Público, pela polícia, e nós vamos partir daqui para frente. Nós vamos separar o joio do trigo e a Controladoria do Estado já está avisada de que no momento que eu assumir, nós vamos fazer um reforço de auditores para que a gente possa separar o joio do trigo e seguir com aquilo que é bom, para que o Estado possa então ter uma saúde melhor. Os especialistas, a reabertura das casas de saúde para poder evitar que os hospitais fiquem congestionados. O que acontece é o seguinte, o doente vai no hospital, ele faz uma cirurgia e aí ele fica na UTI. Se você tem as casas de saúde reabertas, você transfere aquele paciente para a casa de saúde, ele fica se recuperando e abre o leito do CTI para uma nova cirurgia e você evita essa fila do CISREC como ela é hoje. Então, isso é muito importante, que a gente consiga reabrir as casas de saúde. Mesquita, Miguel Pereira, Queimados, ali aquela região sobrecarrega muito o hospital de Nova Iguaçu e o hospital de Duque de Caxias. E vamos também utilizar a parceria público-privada. Vários hospitais que hoje estão fechados vão ser entregues à parceria público-privada para que a gente possa ter um atendimento na área onde a gente tem deficiência de hospitais. E o nosso programa de governo na área de saúde prevê ainda a descentralização do Rio Imagem para os diagnósticos e a contratação em laboratórios para os exames complementares. Tudo isso com um programa de gestão. Eu tenho estudado especialmente o programa de controle de pessoal e de material do Hospital Sara Kubitschek para que a gente possa contratar este programa de gestão, evitando que médico não dê plantão, fazendo o controle de prontuário. Muito importante ter o controle de prontuário para que a gente saiba o que está acontecendo com o doente. Né? O doente que sai lá de Itaperuna e vem passear em Barra Mansa tem um problema, o médico tem que acessar o prontuário dele e saber que tipo de doente e tal. Você já vai ter ali os exames, etc. Então são essas questões de gestão da saúde que precisa ser realizado. Nós vamos realizar. Eu já tenho em mente aqui pelo menos 2 pessoas para ser secretário de saúde. 2 pessoas são muito capacitadas para isso. Né? Um querido amigo que foi diretor de saúde da Marinha, é muito especializado nessa área de logística, é um almirante. E tenho conversado muito com ele, não vou dizer o nome dele porque eu ainda estou conversando com ele. Ele falou que está à disposição, mas um almirante, médico, já foi diretor de saúde da Marinha e eu acredito que ele tem a plena capacidade de me ajudar na administração da nossa saúde do estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Com toda a sua experiência, tem muita coisa a ser dita, principalmente sobre os planos de governo, mas o nosso tempo ele é escasso. Nem falamos da segurança pública, né? Nem chegamos nesse ponto, mas o nosso tempo ele voa, realmente é escasso. Mas eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa e que o senhor deixasse informação para quem quiser conhecer melhor o seu plano de governo. Bom, nós temos o nosso plano de governo, você pode acessar wilsongovernador.com.br. Lá é um plano de governo que você vai ver, é o mais detalhado de todos os planos de governo. Eu não tenho medo de expor as minhas ideias, porque eu não quero te surpreender. Programas de governo enxutos, como outros candidatos, são mais do mesmo, é estelionato eleitoral, porque ele não quer se comprometer com aquilo que vai fazer depois. Eu tenho compromisso. Eu sou uma pessoa séria, eu venho do judiciário, estive ao lado de gente séria, de gente competente, que botou na cadeia corrupto, bandido e gente envolvida com tudo que não presta, no crime organizado. E é por isso que eu deixei de ser juiz federal, porque eu não suporto mais ser administrado por gente incompetente, gente que está envolvida com a corrupção e que não respeita o nosso direito. Gente que hoje tem essa ideologia de permissiva, né? O Rio de Janeiro já foi abalado por vários movimentos de black blocs, movimentos violentos de protesto. Né? O Rio hoje está abalado com essa segurança pública, onde você nem consegue andar de carro blindado mais porque o bandido está de fuzil. Então nós vamos botar ordem na casa, acabar com a bagunça. Nós não vamos permitir mais que o estado do Rio de Janeiro seja sacudido por gente que não respeita
as leis e que não tem compromisso com minimamente a dignidade das nossas famílias. Então eu conto com você para colocar ordem na casa, para que eu possa administrar o Rio de Janeiro e trazer de volta a dignidade, a integridade moral e as oportunidades para gerar emprego. Nós temos certeza que ao final dos 4 anos de nosso mandato, esse 1.300.000 pessoas vai ser reduzido a menos de 2 dígitos percentuais. Esse 1 milhão vai ser consideravelmente reduzido e nós vamos ter só aquelas pessoas que estão no desemprego porque estão procurando outro emprego. Tenho certeza de que nós somos o mais preparado, o mais capacitado. É só olhar o currículo, compara com os outros, você vai ver que não tem igual. Nós somos os melhores para poder fazer do Rio de Janeiro uma ilha de excelência no nosso Sudeste. Nós estamos perdendo. Até o Carnaval do Rio de Janeiro está perdendo para Minas Gerais. Sinceramente, a gente está chegando no fundo do poço. Mas nada impossível. Com capacidade, a gente sabe que com boa gestão se recuperam empresas, né? Nós estamos assistindo hoje recuperação de empresas através das varas de fazenda, das varas empresariais, e isso é possível fazer, né? Agora, tem que ter competência, tem que ter capacidade, compromisso com a ética, com a moral. Isso a gente tem de sobra, graças a Deus. Leocir Delpai, muito obrigado também por participar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Acho que é importante a presença de todos os candidatos. Cumprimentá-lo em nome do sistema Conselho Federal de Administração, Conselho Regional de Administração, porque isso, ao mesmo instante que permite que você exponha as suas ideias, permite também ao nosso Conselho se fazer visível e preocupado com os problemas nacionais, regionais e locais. E não tenha dúvida, hein? Vote 20. Vote 20 vezes melhor. Vote 20 vezes para que você possa realmente ter um estado do Rio de Janeiro à altura daquilo que a gente merece. Nós vamos acelerar a 200 por hora. Nós conversamos com Wilson Witzel, ex-juiz federal, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PSC. Os outros candidatos também foram convidados a participarem também da nossa programação e nós ainda estamos aguardando o retorno da confirmação dessas participações. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista Especial Eleições 2018.